Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Helena Pereira, Sónia Sapage, São José Almeida. Eu sou Ana Sá Lopes, este é o Poder Público Especial Presidenciais. Hoje, o último dia da campanha presidencial, vamos analisar os momentos altos e os momentos baixos de cada candidatura, fazer uma tentativa de avaliação de como correu a campanha a cada um dos candidatos. Helena Pereira, vamos começar por o candidato presidente que se recandidata ao segundo mandato, Marcelo Rebelo de Sousa. O que é que tu achas que correu melhor, ou que foi o melhor da campanha de Marcelo Rebelo de Sousa e o que correu menos bem? Marcelo Rebelo de Sousa teve a campanha mais estranha de todas as campanhas, no sentido em que foi menos articulada. Como o Público e bem escreveu, era o candidato pop-up. Ele, meia hora antes, dizia onde é que aparecia e aparecia sozinho a conduzir o seu carro. Resultado, eu acho que teve o melhor e o pior, é o melhor e o pior dele, Marcelo, que a gente conhece há muito tempo, que é, eu vou-te dizer, o melhor de Marcelo para mim foi a declaração que ele fez de puxão de orelhas aos portugueses por causa da Covid, que ele fez numa qualidade que até acho que foi mais como Presidente da República, mas que foi durante uma visita que ele fez como candidato ao Hospital de Santa Maria. Porque acho que o facto de termos estado em campanha fez com que não tivéssemos às vezes um Presidente da República, porque numa situação como esta, em que morrem por dia o triplo das pessoas que morreram em Pedrógão, ele, Presidente, deveria ter vindo fazer uma declaração ao país. Não houve até hoje um caso mais grave do que este, e ele não o fez porque estava em campanha. Mas, portanto, o mais próximo que, para mim, o melhor foi a intervenção que ele teve, a autoridade dele. Embora depois, o pior de Marcelo é também aquilo que são os defeitos dele, que é aquele frenesim incontrolável que ele às vezes tem, que faz com que ele comente a história dos testes da DGS à porta de casa no seu automóvel. Que faz com que ele vá visitar um a lar... cena do irritado, a cena de irritação, certo? Vá visitar um lar na Azambuja onde havia um surto de Covid, que diga nas televisões que ia haver 290 mortos num dia e não era nada assim. Quer dizer, são coisas indesculpáveis a meu ver. E a campanha mostrou realmente o pior e o melhor. Deixa-me só acrescentar uma coisa ao melhor, que foi a sua prestação, a forma como ele, isso foi muito importante, como ele esteve nos debates e como ele ajudou a que os debates fossem bons momentos de discussão. Mas pronto, só para terminar, acho que as pessoas perceberam o bom e o mau que é Marcelo. Sónia Sapage, na tua opinião, qual foi realmente o melhor momento ou o momento mais alto de Marcelo nesta campanha e o pior, claro? Para mim, os momentos melhores deles estiveram todos relacionados com os debates televisivos. Nunca, não na rua. Na rua, acho que ele já teve prestações muito melhores, já esteve mais hiperativo, já esteve mais presente. Enfim, não era a campanha boa para o homem dos afetos, de facto, esta. Portanto, eu destaco como positiva a prestação dele, tanto em debates como em entrevistas, e sim, é verdade, acho que ele contribuiu para a elevação dos debates em que participou, incluindo aqueles que podiam mesmo correr muito mal, com os adversários mais diretos. Foi uma espécie de avôzinho que nem sempre é um papel que ele desempenha, mas avôzinho lúcido, enfim. E a parte mais confusa da campanha para mim, a parte mais estranha, foi sempre o que ele tentou evitar desde o primeiro momento, que foi ele tentou sempre evitar a confusão entre o candidato e o presidente, pelo menos foi isso que ele disse quando adiou sucessivamente
a eleição, a data da eleição, a marcação. Ele podia ter marcado mais cedo, mas foi adiando e adiou também a sua apresentação como candidato, a apresentação da candidatura, fê-lo praticamente, salvo erro, no último dia em que o podia fazer, ou na última semana. Ele adiou isso o máximo que pôde, mas depois, a partir do momento em que adiou, a confusão entre o presidente e o candidato foi de facto permanente. Não conseguiu ser bem sucedido aí, era difícil. Mas depois, para mim, houve outro momento altamente negativo, que foi a confusão dos testes. Testa positivo, testa negativo, é testado outra vez. Enfim, isso não foi bom nem para ele, nem para os portugueses, nem para a campanha, nem para a pandemia, ou para a forma como estamos a tentar contribuir para que toda a gente fique, acredite e tenha confiança no sistema. São José Almeida, que avaliação fazes da campanha de Marcelo Rebelo de Sousa? Eu acho que foi uma campanha muito inteligente e muito hábil, porque normalmente o candidato que é presidente, que se recandidata, é beneficiado, sai beneficiado, porque é já conhecido, é o ocupante do cargo do órgão de soberania, é o órgão de soberania. Desta vez, em contexto de pandemia, eu penso que isso prejudicou muito a campanha de Marcelo e ele teve que saber, de forma inteligente, gerir essa situação. Porque ele, assim como era o candidato mais conhecido, ele era o homem que assinava os estados de emergência, promulgava os decretos de execução, era o poder no momento em que as populações estão desorientadas, com medo do futuro, com medo de perder a sua vida, inclusive, porque é uma epidemia fatal. E eu acho que ele soube fazer isso bem feito, embora por vezes isso também acabasse por não surtir efeito, ou um efeito muito positivo, e ele tenha vindo a perder normalmente, provavelmente, intenções de voto ao longo da campanha. Eu acho que a maior dificuldade de gerir isto é precisamente gerir o papel de candidato presidente, não é? E ele foi muito hábil a fazê-lo. Ele aparecia muitas vezes em momentos de campanha improvisados e muito centrados, muito selecionados como candidato, para depois falar como presidente. Porque, como diz a Helena, e bem, ele está limitado neste momento, é preciso que as pessoas percebam isso. Ele é candidato. E como ele está numa disputa eleitoral, ele não pode aparecer como chefe de Estado a falar ao país, porque senão era acusado de estar a servir-se, de ser já o ocupante do órgão de soberania, Presidente da República, para beneficiar da campanha. Os momentos melhores são, de facto, os debates. Ele nem me parece como um avôzinho, nada disso. Embora os avôzinhos sejam normalmente pessoas muito sabedoras que muito bem nos sabem aconselhar. Ele apareceu-me como um político sólido, um político ideologicamente estruturado, politicamente estruturado, programaticamente estruturado, com convicções, princípios, objetivos, causas muito sólidas, e com uma grande capacidade de argumentação política. É por isso que ele deu chazadas em todos os debates a todos, não é? Nunca foi encostado às cordas por ninguém. E penso que foi a melhor parte dos debates. Sim, a melhor parte da campanha dele foi os debates, embora quanto à pior parte, não sei, talvez concorde que a história dos testes tenha introduzido um ruído que baralha as pessoas, até porque aquela coisa dele dizer que eu tinha mandado andar para a frente e andar para trás, ele não podia dizer aquilo assim porque se tratava de 2 contactos diferentes que ele tinha tido e, portanto, ele foi libertado do primeiro porque não era de risco e depois foi mandado para casa por um segundo, tudo no mesmo dia, é verdade, em poucas horas, e, portanto, isso foi um bocadinho ruído na campanha. Mas acho que globalmente a campanha dele foi boa para as circunstâncias. Temos 3 candidatos à esquerda, 2 candidatas e um candidato, Ana Gomes, Marisa Matias, João Ferreira. Marisa Matias e João Ferreira são apoiados pelos respectivos partidos, Bloco de Esquerda e PCP.
Ana Gomes não tem o apoio do PS. Estas candidaturas disputam algum eleitorado comum? Helena Pereira, o que é que achaste melhor nestas candidaturas? Quem é que conseguiu sobressair mais? Qual é dentro da esquerda? As sondagens dão-nos que Ana Gomes obviamente está à frente do candidato Ferreira e da candidata Marisa Matias. Bom, começando por Ana Gomes, eu acho que foi uma percepção que eu fiquei dos debates, foi que realmente, e acho que já noutro programa aqui tinha falado nisso, foi Ana Gomes, eu acho que nos debates mostrou que podia se tivesse o apoio dos outros partidos, só tivesse havido, e já nem estou a falar do PS, estou a falar mesmo do PC e do Bloco, podia ser a representante dessa área, até mais facilmente dessa área mais à esquerda do que do PS. E, portanto, mostrou que fazia sentido ela ter avançado, apesar de, porque como a gente se recorda, era uma candidatura que tornou-se um bocado surpresa a partir de determinada altura. O que eu não gostei foi também a demasiada campanha de rua que ela fez, parecendo ignorar, eu sei que também fez muitas coisas na internet, mas, e depois para quem veio dizer a determinada altura que por ela podia-se adiar as eleições e que... Ana Gomes chegou a suspender a campanha, só que depois não viu que toda a gente estava na rua. Mas como ela viu que os outros não fizeram o mesmo, Exatamente. voltou atrás, pronto, essa parte achei muito feio, Ela não se percebeu. suspendeu o arranque da campanha. Mas porque estava à espera de ser acompanhada, como percebeu que ia ficar sozinha, era a única que não faria campanha, depois acabou por inverter. Pronto, no menos era só isso. Deixa-me dizer, de Marisa Matias, como disse o Miguel Esteves Cardoso nas nossas conversas improváveis, em que lhe fez um grande elogio, e eu acho que percebo e que ele tenha razão, a autenticidade de Marisa Matias já tinha sido um dos pontos fortes dela há 5 anos, acho que continua a ser, realmente. Agora, acho que o grande erro de Marisa Matias foi a demasiada atenção que ela deu à campanha de Ventura e às respostas a Ventura. Não estou a falar da polémica do batom vermelho sequer. Estou a falar dela aproveitar momentos como comícios virtuais para responder a Ventura. E temos que perceber que Marisa Matias... Não há nenhuma sondagem que diga que Marisa Matias vai ter mais votos que André Ventura. Portanto, estar a colocar-se diretamente em disputa com Ventura, sabendo que muito provavelmente ela vai ter menos votos do que ele, é um erro que eu não percebo. Não percebi. No início achei que era só o debate, que tinha sido aquele debate entre Marisa Matias e Ventura que tinha corrido menos mal, mas ela continuou a tentar fazer marcação cerrada de todos os candidatos, foi a que mais foi... tentar responder a Ventura e não me parece que ela tenha ganho com isso, porque se a esquerda queria fazer isso, então tinha-se unido numa candidatura única para ter a certeza que ficava à frente de Ventura, e nem João Ferreira, nem Marisa Matias, segundo as sondagens, vão ficar à frente de Ventura. Indo então a João Ferreira também, por acaso agora que eu estava a pensar no melhor... é assim, João Ferreira fez uma campanha, eu lembro-me de umas últimas reuniões do Comitê Central do PCP, em que o PCP dizia que a única maneira de lutar contra os populismos era atacar a origem dos problemas e, portanto, João Ferreira foi muito fiel a esse princípio. Fez uma campanha que poderia ter sido uma campanha de um candidato a legislativas. Dando a voz a determinados setores. Eu acho que a campanha do PC foi igual praticamente a qualquer campanha de eleições legislativas de Jerónimo de Sousa, do outro candidato. E nesse sentido foi muito bem pensada para os objetivos do PC. Depois, o ponto positivo que eu acho, sabes o que é que eu acho? O PC foi muito atacado por ter violado as regras de distanciamento social, por as pessoas acharem que estava a violar as regras de distanciamento social quando foi o 1º de maio, quando foi a festa do Avante. E portou-se, e nesta campanha nunca só viu, o PCV fez comícios e não houve nenhuma polémica, porque respeitou efetivamente essa questão, deu uma lição de como é possível, de uma forma responsável, articular as duas coisas. E eu, para mim, é o ponto positivo. O 1º de maio na festa do Avante, na realidade. Diz? Como já tinha dado no 1º de maio na festa do Avante. Sim, mas sim.
na verdade. Queres comparar o que se passava na festa do Mas Avante agora? não houve antes disso, lembras-te, o PCP era muito alvo, foi muito alvo de grande mas- desconfiança. E, portanto, mais uma vez, é o que eu gostava de salientar. Sónia Sapaz, Eu posso- duas candidatas à esquerda e um candidato. Eu posso começar pelo candidato para fazer a ligação à Helena e aproveito para começar pela parte negativa. Eu, por exemplo, acho que houve muito pouca inovação nesta campanha. Não foram exatamente comícios, Helena, foram sessões públicas em que eles convidavam 20, 30 pessoas. Não é aquele comício de juntar 100 ou 200 na rua. Mas como ponto negativo para mim foi um bocadinho a falta de inovação, o facto da campanha ser muito parecida com outras que foram feitas, apenas ajustada, digamos assim, em relação a campanhas anteriores. A parte positiva foi ele assumir-se com sobriedade como um forte candidato à sucessão de Jerónimo de Sousa. A maneira como ele se posicionou, como fala, como explica muito claramente as suas ideias, ele foi muito direto na mensagem. Ninguém no país pode dizer que não percebeu qual era a mensagem de João Ferreira, que tinha a ver com a Constituição e com a defesa da Constituição, ou com a defesa de que as soluções para muitos problemas do país estão na Constituição. Portanto, essa clareza também foi um fator positivo. Em relação a Ana Gomes, o momento positivo para mim na campanha dela foi o debate com André Ventura. Sem dúvida nenhuma. Foi o sítio, o dia, o momento em que ela mostrou que, apesar de dizerem que ela é uma populista e de ser normalmente, ter assim um espírito pistoleiro, digamos assim, manteve o nível super elevado e nunca cedeu a nenhum ataque. Para mim esse foi o ponto positivo. O mais negativo foi talvez ela não ter resistido à tentação de transformar estas eleições numa espécie de diretas do PS, no sentido em que ela não resistiu a lançar o seu candidato para as diretas do PS. Misturou um bocadinho as duas coisas e se critico Marcelo por ter misturado o presidente-candidato, critico no sentido em que de facto não o conseguiu fazer. Também tenho de dizer que ela não conseguiu separar, não se conteve, não conseguiu resistir à tentação de separar o que são as eleições do PS do que era esta eleição. Em relação a Marisa, o momento vermelho em Belém, acho que sem dúvida deu um folgo à campanha, que estava, digamos assim, a decrescer ao nível do interesse que captava. E o ponto mais negativo é talvez as sondagens que a perseguem e que de facto ela não conseguiu o boost que teve na última candidatura e vai ter um resultado alto, que era o 3º lugar, para manter, e no fim da noite desconfio que não será muito feliz para ela, no fim da noite eleitoral. São José Almeida, a tua avaliação da Ana Gomes, João Ferreira, Marisa Matias. Primeiro então Ana Gomes. Eu acho que Ana Gomes perdeu uma excelente oportunidade de mostrar quem era. Penso que Ana Gomes estragou a sua campanha. E não é só por eu achar que ela não devia ter andado na rua ou que eles não deviam ter andado a fazer campanha de rua com pessoas em tempos de pandemia, não é isso, é do ponto de vista mesmo programático. Ana Gomes é uma embaixadora, é uma senhora que tem um currículo de vida política e de Estado excelente, raro, não só como embaixadora em Timor, mas e o que ela fez nessa época, que não era bem embaixadora, mas pronto, tinha um estatuto diplomático que a colocou no centro dos acontecimentos de Timor, e ela também atirou-se para esse centro com uma grande coragem, uma grande determinação. Mas toda a sua carreira diplomática, é uma mulher que tem ideias e convicções políticas, tem uma vida de combate contra a corrupção e de denúncia de promiscuidade no Estado e de corrupção.
e perdeu a oportunidade de mostrar isso ao país. E fê-lo logo a partir dos debates, porque se ela de facto, frente à Ventura, teve muito bem, nunca se deixou enrolar naquele lamaçal discursivo, ela nos próprios debates, a seguir, perde o pé com o Marcelo Rebelo de Sousa, entra num estilo quase Ventura, num estilo populista, porque ela tem muitas vezes apetência, e acaba por fazer uma coisa que eu acho que foi o primeiro pontapé em falso, que é aquela acusação sobre o Ricardo Salgado, do processo, aquela insinuação, não é acusação, uma insinuação à amizade de anos de Marcelo Rebelo de Sousa e Ricardo Salgado. E a partir daí correu tudo mal, cancela o arranque da campanha, mas depois diz que vai cancelar e nunca mais cancela coisa nenhuma, pede o fecho das escolas, mas ela continua a andar por todo lado, e do ponto de vista discursivo, de ideias para o país, para captar eleitores, ela nunca mais teve um fio condutor. Ela não teve um fio de condutor de ideias, de projeto de país, de programa, não teve. Quanto à questão dela puxar um pouco as primárias do PS para a campanha, eu acho isso normal, sendo ela uma militante socialista da ala esquerda do PS. Ela foi da direção do Ferro, portanto é normal, e Pedro Nuno Santos também se expôs como membro do governo a logo no início apoiá-la, portanto eu não vejo nisso um ponto negativo, porque é óbvio para quem tem dois dedos na testa, que os dirigentes do PS, a maior parte dos dirigentes do PS do ativo que a apoiaram, são pessoas da linha Pedro Nuno Santos dentro do PS. Quanto a Marisa Matias, eu acho que ela também foi uma, como é que eu hei de dizer, foi uma campanha que é um ato falhado, até porque Marisa Matias era, além de Marcelo Rebelo de Sousa, mas Marcelo Rebelo de Sousa é presidente, Marisa Matias era a única pessoa que estava a disputar eleições, depois de ter disputado eleições há 5 anos, ter sido candidata há 5 anos. E, portanto, ainda há uma memória bastante próxima, mesmo para um povo sem memória política como o português. Há alguma memória do que foi a prestação e a surpresa, a jovialidade, a frescura, a novidade da campanha dela, a alegria da campanha dela há 5 anos. E ela própria estava com um vigor e um ânimo há 5 anos que não demonstrou agora. Ela, como eu disse já há vários dias, no início da campanha, ela logo naquela fase dos debates apareceu murcha, muito murcha, com pouco ânimos de disputar uma vitória. E depois tinha uma ideia de fundo, que era o Serviço Nacional de Saúde. Marisa Matias tinha um programa eleitoral claríssimo, que era a legislação do trabalho e o Serviço Nacional de Saúde, que é um programa claramente de esquerda, e isso acabou por ficar apagado, penso eu, com a polémica dos lábios vermelhos e depois a campanha Vermelho a Belém. Porque eu percebo que Marisa Matias tenha querido aproveitar essa oportunidade e os apoios que recebeu, mas isso acabou por apagar também as propostas dela. E ela acabou por se tornar na candidata que não estava a disputar eleições com todos os outros candidatos, mas estava a disputar eleições com André Ventura. Não sei até que ponto é que isso pode ou não prejudicar. Penso que do ponto de vista da imagem poderá tê-la prejudicado enquanto pessoa que se candidata ao órgão de soberania Presidente da República, que tem que ter uma visão ampla do país. João Ferreira foi uma surpresa para mim. Eu não concordo, não digo, não subscrevo que esta campanha vai mostrar que ele pode ser candidato a secretário-geral do PC, porque no PCP os candidatos a secretários gerais não se definem por estes critérios, mas o João Ferreira foi uma grande surpresa para mim,
demonstrou uma grande maturidade política. Eu acompanhei outras campanhas de João Ferreira, desde que ele foi candidato a primeira vez a vereador, e ele ainda era muito jovem, muito verde. É de facto uma pessoa madura, que consegue articular o seu pensamento e que tem pensamento, convicções e propostas. Não se deixou, a não ser no debate com André Ventura, não voltou a entrar, portanto ficou vacinado nesse debate e não voltou a entrar, nem quando foi também insultado por André Ventura, não voltou a deixar-se cair na lama. E teve uma coisa muito engraçada, penso eu, que foi a força, ou seja, a ideia central com que ele apresentou todo o seu programa político ser a Constituição da República. Porque eu acho que os políticos em Portugal esquecem-se que numa democracia a Constituição é a coisa mais importante que existe de facto. Se estivéssemos na América, toda a gente sabe isso. Aqui ninguém parece ligar à Constituição. E achei isso engraçado porque mostra que a Constituição portuguesa ainda tem um património de ideias originais que prevalecem. Porque não nos esqueçamos que o PCP votou contra todas as revisões constitucionais. E neste momento é o PCP que defende a Constituição numa campanha eleitoral, ou é o candidato do PCP. Pronto, calma. À direita temos um candidato de extrema-direita, André Ventura, um candidato de uma nova direita liberal, de um partido novo chamado Iniciativa Liberal, Tiago Maia Gonçalves, e temos, não à direita, mas um ex-militante socialista, Tino de Range, Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Range. Helena Pereira, avaliação destas campanhas. Eu vou tentar ser breve. Eu vou começar Sim, por favor. por André Ventura. Foi uma campanha que ultrapassou todos os limites. Houve, para além do discurso do Chega, que nós já conhecemos, houve insultos pessoais, houve encenações, como a história da agressão agora com a pedra, que afinal era uma caixa de pastilhas elásticas, com a história dos ciganos que ele queria marinhas grandes. Completamente. Aquela história, aquela obsessão de andar com um guarda-costas atrás. Eu acho que a campanha de Ventura foi coreografada desde o início. Eles devem se ter sentado e dito: ao terceiro dia vai acontecer isto, ao quinto vai ser agredido, ao sexto, não sei. E isto foi desenhado desde o início, enfim. E, portanto, não teve regras de distanciamento social, como vimos no jantar em Guimarães ou em Braga. Não foi ao debate a 7 que houve na televisão, o único debate a 7, ele falta. Portanto, para os objetivos, vamos ver, é a minha dúvida de domingo, é se para os objetivos de André Ventura, se ele fez a campanha apropriada ou não, é isso que eu temo. Depois, Vitorino Silva, também, como disse nas nossas conversas improváveis com a Carmen Garcia, eu gostei dessa resposta, que foi logo no início. Vitorino diz que sabe uma coisa, que ele sabe muito bem são as limitações que tem. E, portanto, e fez a campanha sabendo disso e não escondendo e não fingindo ser outra coisa. Portanto, o que é que ele tem de positivo? Para mim é o facto de ter sido o primeiro a dizer que ia fazer uma campanha online porque não havia condições para fazer campanha de outra maneira, e fê-la, e é engraçado porque foi o primeiro candidato ainda em novembro ou outubro do ano passado a falar que vejam lá se não era a melhor ideia adiar estas eleições porque vai chegar a janeiro e não vai haver condições. Na altura as pessoas riram-se, ninguém ligou nenhuma, mas temos que lhe dar o crédito agora. Por último, o problema de Vitorino Silva, Tino de Range, é que ele está a usar esta campanha como palco para fazer a rodagem para ser candidato a deputado, que é o que ele quer, que é ser deputado na Assembleia da República. E é triste quando as pessoas usam uma candidatura ao mais alto cargo da nação para fazer uma promoção para outra coisa. E desta maneira tão pessoal, porque é o projeto político que ele tem desde que, com 20 e poucos anos, apareceu no Congresso ao lado de António Guterres. E pronto, sobre Tiago Maia, ele fez aquilo também que tinha dito, que é mostrar que existe uma perspectiva liberal em Portugal. Portugal era um dos poucos países da União Europeia que não tinha um partido liberal, agora já tem. Também está a fazer, de alguma forma, está a usar isto para fazer essa propaganda, como Vitorino faz a si próprio, para uma campanha que vai ser
uma campanha unipessoal, não vai haver círculos uninominais, mas Vitorino Silva está a fazer uma campanha unipessoal para chegar a deputado, Maia está a fazer uma campanha para mostrar os valores liberais e os programas liberais. O que é que ele tem de positivo? Já aqui disse também que gostei particularmente da forma como ele debateu com o Marcelo Rebelo de Sousa. Foi o único que parece que não ficou inibido com o presidente candidato. O que foi pior é que aquele programa liberal tem várias fragilidades e uma delas é neste Ana Gomes contexto. também não ficou inibida, Helena. Ana Gomes também não ficou inibida. Para se fugir foi um bocado o pé para, enfim, Sim, para o sim, Ricardo sim, Salgado. sim, Mas sim. inibida não ficou. Sim, é verdade. Mas pronto, eu tinha que escolher qualquer coisa positiva do Maia, pronto. Não, mas também achei que eu, por acaso, que ele no debate com o Sim, Marcelo não foi tão mau como Sim. alguns dizem. Só para terminar, então, o negativo para mim é que ele explicou um bocadinho do seu programa liberal, mas eu nunca se percebeu como é que o programa liberal de uma situação de pandemia ia resolver melhor o problema de saúde pública. É só isso. Ok, só nessa página, 2 candidatos da direita e um fora do sistema. Um da extrema-direita, outro da direita liberal, distingamos. Começo então por André Ventura, que como partes negativas da campanha, nem sei bem o que é que hei de escolher entre os jantares com mais de 100 pessoas que acabaram fechados à imprensa para não se ver o que é que se passava lá dentro e que acabaram com insultos à comunicação social. Se os protestos que nunca alargaram do primeiro ao último dia, se os insultos aos outros candidatos, se aquele tom evangélico com que ele se apresenta como se fosse o salvador da pátria, a fazer lembrar outros populistas de outros países que acabaram eleitos. Nem sei o que é a parte pior. Além daquela prestação em debates sempre provocatória. O lado positivo da campanha dele foi a forma inovadora como ele trouxe novas soluções que eu penso que provavelmente serão adaptadas em campanhas futuras, que foram os comícios drive-in, em que as pessoas apareciam de carro, não precisavam de se cruzar com ninguém, não precisavam de sair, enfim, eram seguros, supostamente. E o palco móvel, que era uma maneira dele se movimentar às vezes em certas cidades, ou dele estar presente em certas cidades, sem ter uma sala, porque o palco móvel era ao ar livre, sem fechar as pessoas numa sala. Enfim, considero isso, apesar de tudo, com pontos positivos. No caso de Meia Gonçalves, marcou a diferença entre a sua direita e a direita de Marcelo ou a direita de Ventura, portanto, marcou bem a diferença do que é uma direita liberal, mas concordo com a Helena, e essa é a parte negativa, ele não apresentou as soluções que a direita liberal tem para um país em tempos de crise, porque as soluções que ele apresentou era basicamente apoios sociais, apoios à economia, e isso que eu saiba não é propriamente a solução liberal. Às vezes assumia nos debates um tom também demasiado desafiador, com muito recurso a soundbites, e também não creio que tenha sido muito positivo. Quanto a Vitorino Silva, respeitou sempre as regras impostas aos portugueses, e isso é um ponto positivo. Fez campanha a partir de casa, mesmo hoje vai fazer um passeio higiênico que é permitido, mas pronto, no fim fala a comunicação social, uma inovação dos passeios higiênicos. A parte pior tem a ver com as sondagens. O último lugar foi assim uma espécie de fantasma para ele. Primeiro não aparecia nas sondagens, e quando apareceu sempre em último lugar, o que significa que ele despertou atenções, mas se calhar não conseguirá mais do que os 152 mil votos que teve em 2016. Vamos ver, é um desafio. São José Almeida. André Ventura mostrou de facto quem era e ao que vem. Ele acha-se o ungido por Deus, acha-se com um projeto pessoal, autocentrado, de salvação do mundo, que é um bocado bafiento, mas provavelmente há quem goste, e depois mostrou não só nas palavras isso, aliás, como reafirmou, se ouvirem a conversa improvável dele no público,
porque está muito bem feita, o Francisco consegue desmontá-lo bem, portanto, ele mostra ao que vem, mostra quem é, pode haver quem goste, vai haver com certeza quem goste, vai com certeza ter muitos votos, mas assim as pessoas já sabem, as cartas estão na mesa. Não há nada melhor na campanha dele, mesmo as coisas da inovação de mais, o drive-in é novo, o caminhão não é, porque eu em 95 acompanhei a campanha do CDS com Manuel Monteiro e os palcos, andámos pelo país inteiro com um caminhão-tiro que se transformava em palco e os comícios começavam todos com o espetáculo da Dina. Portanto, isso nem aí é inovação, é uma inovação, uma coisa que tem já 15 anos. O pior é tudo, é o estilo provocador, arruaceiro, boçal, que não dignifica a política, não dignifica e não é possível fazer política democrática com este estilo. Não é possível. É de uma intolerância, nem sei, nem tenho palavras para caracterizar, é uma intolerância. Eu acho que a revelação absoluta, ele despiu-se finalmente. Pronto. Em relação a Mayan Gonçalves, é um candidato bem intencionado, tinha um projeto de afirmar nestas presidenciais o seu partido, Iniciativa Liberal, pode ser até que venha a ser candidato à Assembleia em próximas legislativas e seja eleito deputado. Pronto, ele fez o que é normal numa pessoa que se diz liberal naquilo que ele entende por liberal, que é que achar que o Estado e o poder não resolve nada, mas depois, quando é preciso dar apoio, o Estado e o poder que dê os apoios às empresas. Pronto, é um ideário como outro qualquer, ele tem direito a tê-lo, não acho que tenha feito uma campanha por aí além, irá ter os votos que são representativos do seu partido, provavelmente, neste momento, e que representam as pessoas que têm essas convicções também. Não penso que tenha cativado mais eleitorado, mas pelo menos tornou-se conhecido para o seu eleitorado, o que é bom. E outra coisa, respeitou as regras da pandemia também bastante durante a campanha. Bastante. Sobre o Vitorino Silva, figura que eu conheço desde 99 e que já ia a congressos da JS antes disso. Vitorino Silva tem uma grande experiência política, apesar de construir toda a sua personagem Tino de Rãs, como homem do povo que não sabe nada nem percebe nada de política, não é bem assim. Ele tenta recuperar, se calhar, popularidade a pensar numas legislativas. Provavelmente mais gente o faz. Há vários candidatos que estão a candidatar-se em nome dos seus partidos. Isso é pensar em legislativas. Gostei, admirei muito a capacidade que ele teve de se converter, ele que parecia o mais popular, o mais básico, o mais ignorante dos candidatos. Olha, foi quem melhor conseguiu fazer toda uma campanha eleitoral só no digital, só nas redes sociais, só com um computador à frente. Coisa que é bom nos dias de hoje. O Tino de Rãs pode ser muita coisa, não é info-excluído. E depois, acho em relação a Tino de Rãs, que as sondagens poderão vir a mostrar-se bastante erradas. Porque eu acompanhei no início da campanha, até antes da campanha começar, Tino de Rãs na rua, para fazer um trabalho que tinha que fazer para o público, e andei com ele na rua, e ele é muito conhecido, tem muita popularidade, toda a gente o conhece. E toda a gente se dirige e toda a gente diz que vai votar nele. Foi o que eu vi numa manhã. E, portanto, penso como há 5 anos a votação de Tino de Rãs foi uma surpresa, teve quase tantos votos como o candidato do PCP, também pode vir a ser uma surpresa agora. Obrigada, São José, obrigada, Sónia, obrigada, Helena. O Poder Público Especial Presidenciais fica hoje por aqui, mas voltamos a seguir a serem conhecidos os resultados eleitorais. Obrigada e até domingo. Até domingo. Vão votar. O público fica no ouvido.
O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.